Olá, sejam todos bem-vindos à nossa nona aula da disciplina de cálculo numérico. Nesta aula nós veremos o método de Newton-Raphson no Excel e também no MATLAB. Estamos aqui agora no Excel. Vamos apresentar o método de Newton-Raphson, também conhecido como método das tangentes. Vamos utilizar os exemplos que foram vistos na aula anterior. Primeiro exemplo, usar o método de Newton para determinar uma raiz aproximada da função x² menos 3x mais 1 no intervalo 0,1 e usar um erro que não ultrapasse 0,001. Nós temos aqui o gráfico da função x² menos 3x mais 1. Observamos que temos três raízes, uma raiz no intervalo menos 2, menos 1, uma raiz no intervalo 0,1 e outra raiz no intervalo 1, 2. A raiz que queremos aqui, no caso, é a raiz que está no intervalo 0 e 1. Vamos usar uma aproximação inicial como sendo 0,25, usar as funções f de x como sendo x3 menos 3x mais 1 e usar a função derivada que é 3x² menos 3. Aqui nós temos a tabela. Vamos colocar aqui as iterações. Começa com 0, 1. E aqui podemos selecionar o 0 e 1 e arrastar até onde quisermos. Aqui é o xk, é a sequência das aproximações. O x0, no caso, na iteração 0, aqui nós temos o x0, que vai ser 0,25. Aqui nós temos o f de x, que é dado pela função x² menos 3x mais 1. Então fazemos igual a x0, que no caso está nessa célula, elevado a 3 menos 3 vezes o x0 mais 1. F' vai ser igual a 3 vezes o x0 aqui no caso, ao quadrado, menos 3. Os erros relativo e absoluto a gente não coloca agora, só vai colocar na primeira iteração. Então aqui primeiro nós vamos determinar o x1, que no caso vai ser igual, vamos usar essa fórmula aqui, ó, xk mais 1 vai ser xk menos f de xk sobre f' de xk. Para determinar o x1, nós tomamos k igual a 0, portanto o x1 vai ser igual a x0 menos o f de x0 sobre f' de x0. Ou seja, aqui o x1 vai ser o x0, que está aqui, menos, agora vamos colocar uma fração, que no caso vai ser o f de x0 dividido pelo f' de x0. E aqui nós temos justamente o x1. Agora, nós vamos selecionar o f de x e o f'. Vamos arrastar até a próxima linha. Aqui vamos colocar o erro relativo, que no caso vai ser igual ao valor absoluto x1 menos x0 dividido pelo x1. Esse é o erro relativo. E aqui vamos escrever o erro absoluto. É igual a ABS x1 menos x0. E nós temos aqui a linha correspondente à primeira iteração. Seleciona tudo e agora podemos arrastar até onde for necessário. E aqui temos os resultados para esse exemplo. Agora vamos analisar aqui o erro relativo. Então nós podemos ver que ele é obtido aqui nessa iteração. Então vamos aqui selecionar. E se for o erro absoluto, também vai ser nesta mesma iteração. No caso, a solução é dada por esse valor, 0,3473, ou se quisermos aqui com duas casas decimais, 0,35. Como nós temos o erro 0,001, então a solução seria 0,347. A solução pedida. Bom, nós podemos fazer algumas observações agora. Primeiro, se nós tomarmos o x0 como sendo 1, aí nós temos um problema. Por quê?
o f' de 1 vai ser igual a 0. A mesma coisa com o x0 igual a menos 1. O f' de menos 1 também é 0 aqui. F' de 1 ou de menos 1 vai ser igual a 0. Nós temos aqui uma reta horizontal, tanto aqui no 1 como aqui no menos 1. E, portanto, essa reta horizontal ela não tem como cortar o eixo x, nos dando x1. Por exemplo, vamos colocar aqui x0 como sendo 1. Nós não temos o x1. O método ele vai falhar. Da mesma forma, se colocarmos o x0 como sendo menos 1, também teremos um problema, o método não vai funcionar. E se tomarmos agora, por exemplo, o valor à direita de 1? Nós vamos colocar aqui 1,1. Observamos que a sequência agora vai convergir para a raiz entre 1 e 2, que no caso é 1,53. Essa raiz que está aqui. Se colocarmos um valor como sendo 0, por exemplo, o que vai acontecer? Agora, com x0 igual a 0, nós vamos ter convergência para a raiz 0,347, que é a mesma raiz que temos aqui. Se colocarmos um valor à esquerda de menos 1, vamos colocar, por exemplo, menos 1,1. Nós vamos ter convergência para esta raiz aqui que está entre menos 2 e menos 1, que é justamente menos 1,88, arredondando, que é a primeira raiz que nós colocamos aqui. Estamos aqui agora no exemplo 2. Determinar uma raiz aproximada da equação 4 cosseno de x menos exponencial de x igual a 0, no intervalo 0,1 e a tolerância 0,01. Esse exemplo foi feito na última aula. Vamos fazer agora aqui no Excel. Vamos usar aqui o x0 como sendo 1, a função f de x igual a 4 cosseno de x menos exponencial de x, e a função f' como sendo a derivada, que é justamente menos 4 seno de x menos exponencial de x. Bom, aqui está o gráfico da função. Observamos que a função tem uma raiz no intervalo 0,1, justamente a raiz que nós queremos. É uma raiz que está bem próxima de 1. E temos aqui várias raízes aqui. Na verdade, temos infinitas raízes, né? Temos uma aqui entre menos 2 e menos 1, entre menos 5 e menos 4, menos 8 e menos 7, e assim por diante. Mas a raiz que nós queremos é essa que está no intervalo 0,1. Bom, vamos iniciar aqui o método. Já coloquei aqui as iterações. Vamos iniciar o método com x0 igual a 1. A função f de x vai ser igual a 4 vezes o cosseno de x0 menos exponencial de x0. Agora vamos escrever a função derivada, que é igual a menos 4 seno de x0 menos exponencial de x0. Vamos agora escrever o x1. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. x1, na verdade, vai ser o x0 menos o f de x0 sobre f' de x0. Portanto, o x1 vai ser igual ao x0 menos, vamos escrever uma fração, então, f de x0 dividido por f' de x0. Escrevemos aqui o x1. Vamos selecionar o f e o f' e arrastar até a próxima linha. Vamos agora escrever o E relativo e o E absoluto. O E relativo vai ser igual ao valor absoluto de x1 menos x0 dividido por x1. E o erro absoluto vai ser igual ao valor absoluto de x1 menos x0. Bom, nós temos aqui a segunda linha. Podemos arrastar até onde for necessário. Até onde quisermos, na verdade. E agora podemos observar, primeiro, o erro relativo. A tolerância é 0,01. Então, o erro aqui ele vai ser obtido na segunda iteração.
o erro absoluto também na segunda iteração. No caso aqui nós temos a solução dada por o x2. Temos aqui a solução dada por x2, que é justamente 0,905, com 3 casas decimais. Como aqui nós temos a tolerância com 2 casas decimais, então a solução aqui será 0,90, 0,90. Podemos agora fazer algumas observações sobre as raízes da função f. Bom, nós tomamos aqui o x0 como sendo 1 e encontramos esta raiz que está entre 0 e 1. Vamos tomar o x0 como sendo 0, para ver o que acontece. Nós temos ainda a convergência para a raiz entre 0 e 1, a mesma raiz. Vamos tomar agora um valor de x0 à esquerda de 0. Tomemos o valor aqui como sendo menos 0,1. Nós temos uma convergência que ainda é rápida. Observe que a convergência aqui ela demora mais um pouco. Ela vem chegar aqui na iteração de número 9. Aqui com erro relativo. Vamos agora tomar o x0 como sendo menos 0,2. Observe que agora a convergência ela deve demorar, porque estamos nos aproximando aqui do ponto x0, onde a reta tangente é horizontal. Então, por isso que está dando aqui um número muito grande. Então, podemos até observar se vai ter convergência ainda ou não. Vamos baixar aqui. Está baixando, ó. E conseguimos a convergência mesmo assim. Aqui já começa a convergir a partir da iteração 131. Voltando aqui, vamos testar agora com menos 0,3. Observe que agora menos 0,3 já vai nos dar uma raiz que está agora do outro lado. Já converge para a raiz que está aqui, ó, entre menos 8 e menos 7, que é justamente menos 7,85. Então, um valor que tomamos aqui como sendo menos 0,2, a convergência foi para a raiz entre 0 e 1, mas foi uma convergência muito demorada. Agora, tomando o x0 como sendo menos 0,3, nós já temos convergência para uma outra raiz. Por quê? Porque a reta tangente aqui agora, ela deve cortar o eixo x aqui próximo de menos 7 e menos 8, e vai nos dar justamente essa raiz. Estamos aqui agora com um terceiro exemplo. Determinar uma raiz aproximada da equação 2x menos tangente de x igual a 0, no intervalo 1, 2, com o erro inferior a 0,0001. Vamos usar x0 igual a 1,1 como uma aproximação inicial. Bom, temos aqui x0 é a aproximação inicial, 1,1, a função 2x menos tangente de x, e a função derivada é justamente a derivada de f, que é 2 menos a secante ao quadrado de x. Temos aqui o grafo de f, função 2x menos tangente de x. Nós temos aqui 3 raízes aqui próximo de 0. Temos uma raiz aqui após o 4. Temos uma raiz antes do 8. Da mesma forma, temos uma raiz aqui antes do menos 4. E aqui também após o menos 8. E temos mais raízes à esquerda aqui de menos 8 e à direita de 8. Bom, nós queremos a raiz que está no intervalo 1, 2, que é justamente essa raiz aqui. Aqui eu já adiantei, coloquei os dados aqui, os dados iniciais, x1, que é 1,1. Aqui o f de x, que é justamente a função 2 vezes o x0 menos a tangente do x0. Certo? Nós temos aqui a função, que é dada por 2x menos tangente de x. Então fica 2 vezes o x0 menos a tangente de x0. Deu Enter. Aqui temos a derivada, que é justamente 2 menos... Aqui eu não escrevi 2 menos a secante ao quadrado. Eu escrevi como sendo 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, fica 2 menos 1 sobre cosseno, no caso de x0, ao quadrado. Deu Enter. Aqui eu tenho o x1, que é o x0 menos o f de x0 dividido pelo f' de x0. Aqui eu só repetia o f e o f'. Aqui o erro relativo e o erro absoluto. Bom, aqui agora vamos selecionar
toda a linha e vamos arrastar para a gente ver os resultados. Podemos fazer análise agora através do erro relativo e do erro absoluto. A tolerância é de 0,0001. Podemos observar que essa tolerância ela é alcançada aqui nesta iteração. No caso, na quarta iteração. Da mesma forma para o erro absoluto, também na quarta iteração. E, portanto, a solução é 1,1655611,85. Se nós temos uma tolerância de 0,0001, 4 casas decimais vai ficar 1,1656. Arredondando para 4 casas decimais. Temos aqui a solução, que é dada por 1,165561185. Com a tolerância de 0,0001, a solução seria 1,1656, arredondando aqui para 4 casas decimais. Bom, aqui nós podemos fazer algumas observações. Se nós usarmos o x0 como sendo 1,5, nós ainda temos a mesma solução. Aqui demora mais um pouco, né? A convergência é um pouco mais lenta, mas mesmo assim ainda consegue encontrar a solução. Agora, o que acontece se colocarmos aqui 1,6? No caso de x0 igual a 1,6, nós não conseguimos convergência. Podemos observar aqui mais abaixo que vai chegar um ponto em que a sequência vai parar. Ela não vai mais prosseguir. Isso acontece porque em algum momento a reta tangente ela vai cortar o eixo x, mas ela não vai mais interceptar a função. Ela vai se comportar como uma assíntota ao gráfico da função. E aí não vai dar procedimento à sequência. Se nós colocarmos agora, por exemplo, 1,7. Se colocarmos aqui 1,7, observamos que a sequência ela vai tender agora à raiz que está entre menos 4 e menos 6. No caso aqui, menos 4,60. Uma pequena variação na escolha de x0 pode nos dar a sequência totalmente diferente e vai nos dar uma raiz aproximada totalmente diferente. Portanto, a escolha do x0 é fundamental para determinar a raiz desejada e também para não cair no problema da não existência do f' de x0. Estamos aqui agora no MATLAB. Vamos apresentar o algoritmo para o método Newton-Raphson para os exemplos que vimos na aula anterior e também no Excel. O primeiro exemplo determinar uma solução para a função x à terceira menos 3x mais 1 no intervalo 0,1, usando x0 igual a 0,25 e uma tolerância de 0,001. Bom, então aqui são os dados iniciais que colocamos. O x0, 0,25, a tolerância 0,001. Vamos colocar 10 iterações como sendo máxima, pode ser qualquer valor aqui. Vamos começar com uma iteração e com erro igual a 1. Aqui vamos criar o laço, o while. Então, enquanto o erro for maior que a tolerância, o número de iterações deve ser menor do que o número de iterações máximo. Vamos definir a função fx0, que é x0 à terceira menos 3x0 mais 1. Vamos definir a função derivada, que é justamente a derivada da função f de x, que é 3x0 ao quadrado menos 3. E vamos definir x, que é justamente x0 menos a f de x0 dividido pela derivada de f de x0. Bom, aqui o erro vai ser o valor absoluto, x menos x0 dividido por x. Vamos usar aqui o erro relativo. Também podemos usar o erro absoluto, como também podemos usar o erro através do módulo da função f. No caso aqui, se quiser, podemos denominar fx como sendo x3 menos 3x menos 3. E aqui usar o erro como sendo o valor absoluto de fx. Aqui um comando de recorrência. Se o erro for maior que a tolerância, então o processo deve continuar. E o x que foi encontrado numa interação, ele passa a ser o x0 na próxima interação. Justamente o que está dizendo aqui. x0 vai ser igual ao x que foi encontrado na interação anterior.
aqui nós findamos o algoritmo, diga quem é a raiz, né? Dizer quem é x e dizer o número de iterações. Então vamos ver o resultado. Justamente a raiz 0,3473. Aqui deu com 4 iterações. Vamos agora ver o segundo exemplo, que determinar uma solução aproximada para a função f de x igual a 4 cosseno de x menos exponencial de x, no intervalo 0, 1, usando x0 igual a 1 como sendo a aproximação inicial, tolerância de 0,01. Então aqui colocamos x0 igual a 1, tolerância vai ser 0,01, vou colocar aqui 10 iterações como sendo máxima, começaremos com a iteração número 1 e o erro como sendo 1. Novamente, vamos definir a função fx0 como sendo 4 vezes o cosseno de x0 menos exponencial de x0. A derivada é justamente menos 4 seno, que escrevemos seno como sendo sin x0, menos a exponencial de x0. E aqui definimos o x como sendo x0 menos o f de x0 sobre a derivada. O erro, vamos ao erro relativo. E o restante é da mesma forma. Então, observe que nós encontramos aqui 0,9048 com 3 iterações. Se colocarmos aqui mais iterações, por exemplo, 100 iterações, então o processo ele continua dizendo que só tem 3 iterações. Podemos comparar com o resultado que nós encontramos no Excel. Observamos que o resultado é o mesmo, 0,9048. Aqui arredondando para 4 casas decimais, 9048, justamente na terceira iteração. Né? 0, 1, 2. Se colocarmos o 0 aqui, ele vai dar justamente 2 iterações, que é justamente no x2. Ele vai dar o x2. Por último, vamos ver aqui o terceiro exemplo, que é determinar uma solução aproximada da função f de x igual a 2x menos a tangente de x. Intervalo é 1 e 2, usando x0 igual a 1,1 como aproximação inicial e a tolerância 0,0001. Então vamos colocar como os dados iniciais x0 igual a 1,1, que no caso aqui deve ser escrito como 1.1. Tolerância 0.0001. Colocar 10 iterações como sendo o número máximo de iterações. Começar com iteração 1 e o erro como sendo 1. Aqui definimos a função f de x0, que é justamente 2x0 menos a tangente de x0. Definimos a derivada, que é justamente a derivada de f de x0, que é 2 menos a secante de x0 ao quadrado. O x vai ser igual a x0 menos a f dividido por f'. Usamos o erro relativo novamente. E o restante é semelhante aos demais exemplos que já vimos. Então, quando compilamos, nós temos o resultado que é 1,1656. Vamos comparar com o resultado encontrado no Excel. Nós temos aqui 1,1656, em 4 casas decimais, obtido aqui justamente na quinta iteração. Né? Usa 5 iterações. O MATLAB conta a partir daqui, do zero como iteração. E aqui podemos colocar os valores que quisermos. Né? Podemos fazer algumas observações aqui, como foi feito também no Excel. Podemos fazer algumas análises para diversos valores de x0. Por exemplo, se colocarmos aqui x0 como sendo 1,5. Nós teremos a mesma solução, 1,1656, só que agora nós temos 8 iterações. Bem, pessoal, nós vimos aí o método de Newton-Raphson, ou método das tangentes, tanto no Excel como no MATLAB. Podemos observar como o método funciona, como o algoritmo é criado no MATLAB, e podemos fazer várias observações quando tomamos x0s diferentes. Né? Para cada x0 que tomamos, nós podemos ver aí, ou podemos observar a diferença que tem nas soluções, nas raízes que nós procuramos. Podemos observar que para cada x0 escolhido, por mais próximo que seja, vai nos dar soluções bem distantes. Em alguns casos, pode até não nos dar solução nenhuma. Muito mais fácil fazer os testes usando tanto o Excel como o MATLAB. Era isso que eu queria passar para vocês nesta aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.